When I was a child, like those in the choir Quando today, eu era criança, fomos de férias em família para uma praia na costa do meu país natal, o Chile. Estava ansioso por passar alguns dias a desfrutar do verão com a minha família. Também estava entusiasmado porque pensava que podia finalmente fazer o que os meus dois irmãos mais velhos costumavam fazer para se divertirem na água. Um dia, os meus irmãos foram brincar para a zona da arrebentação das ondas e eu sentia-me suficientemente grande e maduro para os seguir. Ao me dirigir para esse local, apercebi-me que as ondas eram maiores do que pareciam ser vistas da costa. De repente, uma onda aproximou-se rapidamente de mim e apanhou-me de surpresa. Senti-me como se a força da natureza se tivesse apoderado de mim e fui arrastado para as profundezas do mar. Não conseguia ver nem sentir nenhum ponto de referência enquanto era atirado de um lado para o outro. Quando já pensava que a minha aventura na Terra estava prestes a terminar, senti uma mão a puxar-me para a superfície. Finalmente consegui ver o sol e recuperar o fôlego. O meu irmão Cláudio tinha visto as minhas tentativas de me comportar como um adulto e foi em meu socorro. Não estava muito longe da margem, mas embora a água fosse pouco profunda, estava desorientado e não me apercebi de que me podia ter desenrascado sozinho. O Cláudio disse-me que eu tinha de ter cuidado e que se eu quisesse, ele podia ensinar-me. Apesar dos litros de água que engoli, o meu orgulho e o desejo de ser um rapaz crescido foram mais fortes e eu disse, claro que sim. O Cláudio explicou-me que eu tinha de atacar as ondas e eu disse, para mim mesmo, que iria certamente perder aquela batalha contra o que parecia ser uma enorme parede de água. Quando uma nova onda gigante se aproximou, o Cláudio disse rapidamente, olha para mim, é assim que se faz. O Cláudio correu para a onda que se aproximava e mergulhou nela antes que esta arrebentasse. Fiquei tão impressionado com o seu mergulho que perdi de vista a onda que se aproximava. Então, mais uma vez, fui enviado para as profundezas do mar e atirado pelas forças da natureza. Alguns segundos depois, uma mão agarrou a minha e fui novamente puxado para a superfície onde havia ar. A chama do meu orgulho estava a extinguir-se. Desta vez, o meu irmão convidou-me para mergulhar com ele. A convite dele, segui-o e mergulhámos juntos. Senti-me como se estivesse a vencer o desafio mais complicado. É certo que não foi fácil, mas consegui, graças à ajuda e ao exemplo do meu irmão. A sua mão salvou-me 2 vezes. O seu exemplo mostrou-me como lidar com o meu desafio e sair vitorioso naquele dia. O presidente Russell M. Nelson convidou-nos a pensar celestial e eu quero seguir o seu conselho e aplicá-lo à minha história de verão. Se pensarmos de forma celestial, compreenderemos que as nossas vidas enfrentarão desafios que parecem maiores do que a nossa capacidade de os ultrapassar. Durante o nosso tempo na mortalidade, estamos sujeitos aos ataques do adversário. Tal como as ondas que tinham poder sobre mim naquele dia de verão, podemos sentir-nos impotentes e querer ceder a um destino mais forte. Aquelas ondas maliciosas podiam empurrar-me de um lado para o outro. Mas não se esqueçam daquele que tem poder sobre essas ondas e, na verdade, sobre todas as coisas, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos ajudar a sair de qualquer condição miserável ou situação adversa. Independentemente de nos sentirmos ou não próximos dele, ele pode chegar até nós onde estamos e tal como nos encontramos. À medida que nos achegarmos a ele com fé, ele vai estar sempre presente no seu devido tempo. Estará pronto
e disposto a agarrar a nossa mão e a puxar-nos para um lugar seguro. Se pensarmos de forma celestial, reconheceremos Jesus Cristo como o exemplo de ministração perfeito. Há um padrão para nós nas Escrituras quando ele ou os seus discípulos estendem as mãos para alguém que precisa de ajuda, socorro ou bênção. Tal como na minha história, eu sabia que o meu irmão estava ali. Mas estar presente para mim não era o suficiente. O Cláudio sabia que eu estava em apuros e foi ajudar-me a sair da água. Por vezes, pensamos que só precisamos de estar ao lado de alguém necessitado. Mas muitas vezes podemos fazer mais do que isso. Ter uma perspectiva eterna pode ajudar-nos a receber revelação para oferecer ajuda atempadamente a outros necessitados. Podemos confiar na orientação e inspiração do Espírito Santo para discernir que tipo de ajuda é necessária, quer se trate de apoio temporal, como conforto emocional, alimento, ajuda nas tarefas diárias ou orientação espiritual para ajudar outros na sua jornada a preparar, fazer e honrar convénios sagrados. Quando Pedro, o apóstolo sénior, andava sobre as águas para ir ter com Jesus, teve medo e, começando a afundar-se, então clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus conhecia a fé que Pedro tinha exercido para caminhar até ele sobre as águas. Ele também estava consciente do medo de Pedro. De acordo com o relato, Jesus, logo estendendo a mão, segurou-o, dizendo as seguintes palavras: Homem de pouca fé, por que duvidaste? As suas palavras não foram para repreender Pedro, mas sim para o fazer lembrar que ele, o Messias, estava com ele e com os discípulos. Se pensarmos de forma celestial, receberemos a confirmação do nosso coração de que Jesus Cristo é, de facto, o nosso Salvador, o nosso advogado junto do Pai e o nosso Redentor. Se exercermos fé nele, ele salvar-nos-á do nosso estado decaído para além dos nossos desafios, enfermidades e necessidades nesta vida temporal e dar-nos-á o maior de todos os dons, que é a vida eterna. Naquele dia, o meu irmão não desistiu de mim, mas persistiu para que eu aprendesse a fazê-lo por mim mesmo. Ele persistiu mesmo que para isso tivesse de me salvar 2 vezes. Ele persistiu mesmo que eu não o conseguisse fazer no início. Ele persistiu para que eu pudesse ultrapassar aquele desafio e ter sucesso. Se pensarmos de forma celestial, perceberemos que o nosso Salvador estará lá quantas vezes forem necessárias para nos ajudar. Se quisermos aprender, mudar, superar, enfrentar ou ter sucesso em qualquer coisa que traga felicidade verdadeira e eterna para a nossa vida. As Escrituras imortalizam o símbolo e o significado das mãos do Salvador. No seu sacrifício expiatório, as suas mãos foram trespassadas por pregos para o fixar na cruz. Depois da sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos num corpo perfeito, mas as marcas nas suas mãos permanecem como uma lembrança do seu sacrifício infinito. A sua mão estará sempre presente para nós, mesmo que não a possamos ver nem sentir no início, pois ele foi escolhido pelo Pai Celestial para ser o nosso Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Se penso celestial, sei que não estamos sozinhos nesta vida. Embora tenhamos de enfrentar desafios e provações, o nosso Pai Celestial conhece as nossas capacidades e sabe que podemos suportar ou ultrapassar as nossas dificuldades. Temos de fazer a nossa parte e voltarmos-nos para Ele com fé. O seu Filho amado Jesus Cristo é o nosso Salvador e estará sempre presente. Em seu nome, o nome sagrado de Jesus Cristo.
Amém.